Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Para a maioria absoluta das análises, o ano de 2013 é um marco. Naquele ano, uma nova onda de insatisfação popular levou milhões de pessoas às ruas, num fenômeno cuja complexidade até hoje ninguém conseguiu decodificar de maneira definitiva. Os protestos, conhecidos como as Jornadas de Junho, iniciam com a pauta do transporte público e se expandem tanto que se encerram com um tímido aceno da presidente Dilma Rousseff para a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Depois de um tempo, contudo, a pauta não emplaca e as manifestações arrefecem. Em 2015, reeleita, Dilma anuncia uma série de medidas de duro impacto, como cortes de gastos e aumentos de tarifas públicas. Além disso, mal seu segundo mandato se inicia e uma avalanche de denúncias de corrupção ocupam a pauta do dia. Denúncias que perpassam toda a sua primeira gestão e alcançam até o ex-presidente Lula. O resultado dessa nova equação é que segmentos importantes da população ocupam as ruas, protestando contra a corrupção e pedindo a saída de Dilma. Em 2 de dezembro de 2015, autorizado pelo então presidente da Câmara Federal, hoje encarcerado, Eduardo Cunha, é aberto o processo de impeachment e, em agosto de 2016, Dilma é finalmente afastada pelo Senado. Sob a eterna acusação de ter conspirado contra a sua presidente, o vice Michel Temer assume o Palácio do Planalto e as bandeiras da saída de Dilma não se concretizam. A recuperação da economia dá passos lentos, a política de corte de gastos é ampliada e as denúncias de corrupção se multiplicam e atingem os principais nomes do governo, inclusive o próprio Temer. Apesar disso tudo, Temer se mantém blindado por uma maioria congressista que o protege com unhas e dentes. De maneira sintética, esse é o resumo de um Brasil recente que tem ares de thriller. Crise política em fogo alto, inclusive com discursos ameaçadores de setores militares, crise econômica não debelada, com desemprego elevado e retomada dos índices de pobreza e, apesar de tudo isso, um grande silêncio nas ruas. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje é a crise política brasileira. E para falar sobre esse tema, nós temos um programa com um formato especial. Hoje, por exemplo, contamos com a presença de 2 convidados. Conosco estão os cientistas políticos e professores do Departamento de Ciências Sociais da UFSM, os professores Kleber Martins e Reginaldo Pérez. Além disso, na bancada junto comigo, colaborando com o debate, o colega jornalista Fritz Nunes. Professores, sejam bem-vindos e obrigado pela atenção e disponibilidade em conversar conosco. Eu acredito que, para começar, feito todo esse resumo que abriu o programa, acho que podemos partir desse questionamento que versa sobre o nosso momento atual. Por que as ruas do Brasil voltaram a se esvaziar? Há uma apatia com relação à crise ou existem forças políticas em jogo freando esse processo? Professor Kleber, professor Reginaldo, quem se sentir mais à vontade para responder? Primeiro, agradecer o convite de estar aqui com vocês todos, com o professor Reginaldo, com o Fritz, com o Rafael. O sindicato tem esses espaços para discussão de temas variados e, no nosso caso, temas vinculados à política, ao processo político, e isso é sempre louvável, já que esses espaços são raros fora, pelo menos aqui em Santa Maria, fora do sindicato. Também, professor Reginaldo, é uma satisfação estar aqui, e a sua questão é uma questão complexa, né, que demandaria muito tempo, mas talvez pensando porque ainda não temos um distanciamento muito grande para verificar o que aconteceu. Se pegarmos o marco junho de 2013 até hoje, mesmo sem esse distanciamento, entendo que não sei se o termo apatia ou
pouco engajamento político, ou pouca ação política seja o mais adequado. A questão é que 2013 e depois, talvez mais relevante, pensando na formação do governo 2015, do governo Dilma, o impacto no governo Dilma e a destituição do governo depois, ou no ano, né, envolva uma série de questões que ainda estão muito presentes, então é difícil lidar. Mas eu vou tentar, pelo menos rapidamente. A primeira é que, em 2013, pelo menos no início, em um mês, mas no início daquele mês, aqueles protestos eram um pouco organizados e conduzidos por organizações, por exemplo, o Movimento Passe Livre e outras similares, e até vinculadas a partidos, com uma espécie de oposição à esquerda ao governo. E que tinham legitimidade, ou por necessitarem ou quererem mais outras reivindicações encaminhar em relação ao governo, ou por estarem descontentes mesmo, ou por segmentos não, enfim. Mas logo depois essas manifestações elas começam a ganhar corpo e saem desse grupo. Pelo menos esse grupo perde um pouco a liderança dessas manifestações. E quando, mesmo em junho, naquele mês. Num dado momento, a massificação, digamos, a ampliação do número de pessoas nesses protestos, ele passa a ter um viés não reivindicatório ou crítico, e passa a ter um viés moralista. Moralista no sentido de corrupção, principalmente. Depois, em 2015, aí já há essa questão moral vinculada à corrupção e ao poder público, ao uso do dinheiro público, mais fortemente. E isso naturalmente vai encontrar um governo Dilma fragilizado. É bom sempre enfatizar que a eleição de 2014 foi equilibrada, muito equilibrada. Então, um governo Dilma fragilizado nesse sentido, com dificuldades de constituir uma maioria sólida, tinha uma maioria, obviamente, no Congresso, mas sólida, ela era discutível, mesmo em 2015, no início, e ela foi, a maioria foi desmoronando ao longo do ano, e até, enfim. E, por fim, essa avalanche moralista, que estou chamando, que pode ser conservadora, ou reacionária, ou o que for, ela obtém êxito. Então, qual é o êxito? Retira o governo Dilma, a própria, muda o governo, porque mesmo Temer sendo vice, o governo é outro. Não há uma continuidade a rigor em ambos. Então, mesmo o argumento é que o Temer era vice, então, ok, mas é outro governo. Então, estes segmentos políticos, não populares no sentido amplo, eles conseguem o que querem. E quando se consegue o que quer, a mobilização tende a diminuir. Ou mudar de foco, que é o que é possível perceber agora em 2017, já desde 2016. O foco muda. O alvo não é mais tanto o governo, mesmo quando o governo toma medidas no sentido de que desagradam alguns segmentos, tipo o Movimento Brasil Livre, entre outros, eles não reagem como reagiam antes. Por quê? Porque eles são parte do mesmo contexto. O novo foco, aspas, desde o ano passado, se volta para questões mais moralistas, não só a questão da corrupção, mas outras vinculadas à vida das pessoas, à forma de vida. Então, é como se fosse, digamos, mal comparando, uma série de ondas que vai se ampliando e ampliando seus lugares no processo político e no processo social. Enfim, por aí. Fritz, não sei se tu quer... Professor Reginaldo, sobre esse assunto? Não, posso comentar, mas você pode talvez trazer alguma contribuição também agora, neste momento? Na verdade, um dos elementos interessantes para a discussão, para o debate que a gente levantou, se falou muito, na época do afastamento da presidente Dilma, sobre a questão da aprovação popular, né? Então, era uma série de fatores, desde a questão das denúncias de corrupção, a questão do ajuste fiscal, com cortes, que iniciou já naquela época, e isso levou à impopularidade da presidente. Se falava na época em 10% de aprovação popular, né? Dados recentes do governo Temer, né, que, digamos assim, navegam
também denúncias de corrupção, né? A economia não deslanchou, e uma aprovação de 3% a 5%. Recentemente, pesquisas mostraram que seria o presidente mais impopular do mundo, né? No entanto, não se vê a mesma reação popular, né? E o presidente Michel Temer resiste a 2 denúncias da Procuradoria-Geral da República, né? Então, como é que vocês avaliam, né, essa questão, por que essa diferença, né? Bom, às vezes, do ponto de vista analítico, é bom separarmos as coisas, ainda que elas estejam necessariamente vinculadas, associadas, conectadas, enfim. Né? Temos um sistema como um todo, isso deve ser visto como um todo. Né? Esse é um primeiro momento. Mas quando a gente cliva, separa as coisas, consegue ver melhor, sobretudo no que respeita às dificuldades de análise. Né? Eu começaria por essa relação, sou obrigado a concordar com tudo, com todo o exame feito pelo professor Kleber, agora, do início ao fim. Né? Apenas separaria essas coisas por item. Né? Vamos tomar o caso desses movimentos, que para mim são, enfim, em específico, concordando com o Kleber, dada a sua complexidade. Né? Do cuidado que a gente deve ter quando examina essa coisa chamada ação social concertada, que ganha corpo político nas ruas. Né? Pretendo fazer uma coisa provocativa aqui. Né? Eu acho que isso é uma esfinge. A ação social concertada é uma esfinge a ser decifrada, né? Tanto 2013 quanto agora, no sentido contrário. Ou seja, o que foram aquelas ações de 2013, no seu sentido preciso? Eu tenho uma pergunta e não tenho respostas. Né? Admito que não tenho respostas. E o que é esse silêncio das ruas? Não de outros espaços, né? Mas das ruas agora. Para mim é tão impressionante a dimensão daquilo que aconteceu em junho de 2013, quanto o silêncio, o nosso silêncio agora. Porque, em tese, haveria motivos, ad abstratum, né? Haveria motivos tanto para se questionar a dimensão daquilo de 2013, no sentido da ação, impressionante aquelas ações, né? Quanto o silêncio agora, absoluto silêncio de agora. Uma primeira explicação seria essa trazida pelo Kleber agora. Né? Bom, talvez haja forças políticas aí, mobilizantes antes, desmobilizantes agora. Né? Mas talvez haja outros fatores que devam ser encarados aí. Né? Eu citaria 2. Primeiro, talvez a ativação de forças políticas não esteja presente hoje. Ou, se estão presentes, elas não sejam suficientemente fortes para alcançarem as ruas. As ruas. As pessoas irem para as ruas. Este é o ponto aqui em debate. E um segundo ponto é que talvez não esteja presente, insinuado pelo Kleber, agora mais fortemente afirmado por mim, uma coisa chamada antipetismo. Isso estaria mais arrefecido agora, esse sentimento. Né? Sobretudo acometido por setores médios, antes em silêncio, antes de 2013, em silêncio, e a partir de um certo momento, em 2013, um pouco antes de 2013, ativados por pontos muito específicos, né, que talvez pudéssemos, num primeiro momento, depois não, mas num primeiro momento, nem serem identificados como antigoverno, antipresidente Dilma, por exemplo, num primeiro momento. Né? Mas, em algum momento, a presidente Dilma incorporou isso como sendo questionador ao governo. E talvez a gente possa pensar ou examinar isso aí como sendo também contra o governo. Mas eu diria que é, sobretudo, contra a política, no início de 2013. Contra a política, contra os políticos e contra a representação. Essa ideia de uma crítica ali contra a representação me parece ganhar corpo quando a gente examina isso numa linha maior, que estaria presente agora também, só não foi para as ruas. Eu sei que a diferença é considerável. Ir para as ruas e não ir para as ruas. Né? Isso faz uma diferença importante, do ponto de vista de provocação analítica. Mas, vejam, o sentimento anti-representação, eu acho que perdura. E aí alcança a política, o exercício da política e aos políticos. Isso perdura. Tanto é, que, se vocês me permitem, a crítica interna corporis sistêmica permanece. Os 2 grandes grupos de intermediação simbólica, os 2 grandes grupos, principais grupos de intermediação simbólica, são contra o Temer. E não seriam, portanto, condições necessárias e suficientes à ativação da ação social concertada para alcançar as ruas.
Quem seriam esses grupos, professor, para quem está nos assistindo? Posso citar? Sim, à vontade. Problema. Rede Globo e Rede Abril. Os dois grupos, os mais importantes, inequivocamente, no plano impresso, o Grupo Abril, São Paulo, e no ponto de vista de mídia televisiva, etc., o Grupo Globo. Sem dúvida alguma, são os dois principais grupos, secundados por todos os outros. Eles não são, claro que, ratificadores sistêmicos, mas são críticos ao governo Temer, e críticos incisivos ao governo Temer. Então, é preciso encontrar uma outra explicação, que não exatamente, por exemplo, um grande concerto coletivo de sustentação do governo Temer. Esse concerto eu acho que existe para sustentação sistêmica, claro, né? Mas o governo Temer não. A explicação, talvez, para a sustentação do governo Temer, especificamente nesses momentos mais dramáticos, o governo Temer vem sofrendo pressões dramáticas desde o seu início. Questionamentos sobre legitimidade, né? Dado que o debate sobre a palavra golpe é um debate aberto. Agora, sobre conspiração não é muito aberto, não. Eu acho que isso aí é ser disso. Da participação desses grupos hoje no poder contra o governo da presidente Dilma. E era um governo só, mas houve uma cisão grave, né? E eu sou obrigado a concordar com o Kleber. Ainda que tenham sido eleitos juntos na eleição de 2014, o presidente Temer ganhou junto com a presidente Dilma a eleição, né, como vice-presidente, ganhou, mas depois houve uma separação grave, um divórcio grave, e há fortes evidências de que ele participou, digamos, de um concerto bastante íntimo, né, contra a presidente Dilma. Eu não teria muita dúvida em afirmar isso aí. Talvez não tenha havido golpe, e esse debate está em aberto. Agora, a conspiração, a não ser que eu fosse bastante ingênuo para achar que o grupo atual no poder não participou disso. Então houve. Mas política, enfim, é conspiração também. Professor Reginaldo, professor Kleber, né, nessa questão aí da conspiração, se levanta muitas teorias conspiratórias em relação ao papel do Ministério Público e o papel do Judiciário. Numa entrevista que o professor e ex-parlamentar João Gilberto Lucas Coelho deu ao site da Sedufisme, ele se referia a um elemento novo no contexto político do país pós-88, que é o papel do Ministério Público, né? Recentemente, também, na Jornada de Ciência Política que vocês realizaram lá, um professor também citou essa questão do Ministério Público como um elemento novo na política, né? Como é que vocês avaliam esse papel do Ministério Público e do próprio Judiciário, né, nessa crise toda? É muito claro que houve uma mudança no papel do Judiciário, especialmente do Ministério Público, pensando no processo político. Sempre houve, ou ocorreram essas interfaces, ou aproximações, ou distanciamentos, dependendo do período. Mas pós-Constituição de 88, o grau de autonomia, digamos, do Ministério Público e de segmentos do Judiciário. O que é autonomia? É capacidade de ação sem muito vínculo com os outros dois poderes ou sem muita dependência dos outros três poderes. O Judiciário tem autonomia orçamentária, os salários... Bom, eu não fiz este levantamento, mas provavelmente os salários do Judiciário são os mais altos ou estão entre os mais altos do Serviço Público Federal, pensando no Judiciário Federal. Então, tudo isto leva a uma situação de que o Judiciário passa a ter um protagonismo, uma espécie de protagonismo em situações, no início desse processo, dos anos 90 ou do início do século XXI para cá, quando o Parlamento ou o Poder Executivo, eles, por algum motivo, não tomam as decisões ou não cumprem totalmente as suas atribuições. Aí o Judiciário foi entrando. Há várias decisões, por exemplo, união estável entre pessoas do mesmo sexo, a questão do acesso a medicamentos, que eram atribuições, ou que deveriam ser questões do Executivo e do Legislativo, especialmente do Executivo, algumas, que não eram tomadas, e o Judiciário... Então, isso estabeleceu um pouco, nesse contexto, uma espécie de ativismo judicial. E até movimentos sociais, organizações sociais, muitas iam direto no Judiciário quando tinham alguma demanda que deveria ser encaminhada, ou foi encaminhada sem êxito, ao Poder Executivo. Então, o Judiciário foi expandindo a sua atuação.
pós-Constituição de 88. Essa expansão chega nos últimos anos e afeta diretamente as questões políticas. Mencionaste o Fritz na jornada de ciência política. No primeiro dia, houve uma parte do debate, das palestras, uma parte foi dedicada à análise do judiciário. No segundo também, mas no primeiro dia. E surpreendeu, se eu não me engano, foi o professor Luiz Gustavo Groman, surpreendeu que é o judiciário que vai definir se tem candidatura, se não tem candidatura, ou o professor Gustavo Giora também, que é o judiciário que define se um candidato eleito deve prosseguir com seu mandato ou não. Quer dizer, de alguma forma, expande o peso do judiciário, o peso político do judiciário. Não sei se o professor Reginaldo concorda com isso, mas se isso é mais formal ou menos formal, se isso está no âmbito procedimental ou não, é uma outra discussão. A questão é que expande, quer dizer, o judiciário passa a ter um peso maior, e isso afeta o processo político. Junto, ou especialmente, com duas questões que são diferentes a partir de 2016, para pegar ou do ano passado, ou final de 2015, quando o governo Dilma cai, porque é o governo que cai. O Temer não é o governo Dilma, pelo menos não é em grande parte. Cai o governo Dilma e tem um novo governo. Acontecem duas coisas. O governo Temer e o próprio Temer, ele tem uma série de ações já há muito tempo que o levam a ter uma posição consistente no Congresso. Consistência que diminui com o tempo, mas ainda forte. E diminui, se olharmos proporcionalmente, não tem diminuição, né? Ela diminui, mas diante de todo o contexto do governo, se manter estável, bom, é um ganho impressionante de articulação política, de saber como lidar com um Congresso, com o perfil que que o atual Congresso tem. E a outra são os movimentos, o antipetismo, especialmente, mas também a organização política que vem da sociedade. Não vem. É difícil ter, também concordo que é uma complicação pensar o que causa a mobilização popular e o que não causa a mobilização popular. Nesse contexto todo, o judiciário vai expandindo. Oposição ao governo Dilma, ou ao governo Lula até, mas se quisermos, mas para pegar o ápice disso, ao governo Dilma, vinha em grande parte do judiciário. Não seria exagero, talvez, afirmar que a causa da expansão da mobilização, uma das causas, pelo menos, também estava na atuação do judiciário. As questões técnicas da atuação do judiciário eu deixo para o professor Reginaldo, que é a área que ele trabalha, mas que isso impacta o processo político. Entendendo o processo político no sentido amplo, as instituições políticas e a própria capacidade de organização política fora das instituições políticas impacta profundamente, e isso tem a ver com as características pós-88. Por favor, professor. Apenas enfim, talvez polemizar um pouquinho com o Kleber, mas sendo obrigado a concordar tranquilamente com o fato de uma maior participação do Poder Judiciário, enfim, nas questões políticas, nesses últimos anos, nas 2, 3 últimas décadas, nas 2 décadas últimas, com certeza, nas 3 últimas, talvez, como fato indiscutível, né? Agora, do ponto de vista da emergência como ator político, eu tenho a impressão que, sim, o que deve ser destacado é o Ministério Público, muito mais do que o Poder Judiciário. O Poder Judiciário responde a provocações do Ministério Público, formalmente constituídas. Mas o Poder Judiciário, em regra, ele permanece tendo o mesmo padrão anterior. Concordo que o Supremo, em alguma medida, como a nossa Corte Maior, vem participando já há algum tempo de modo bastante, digamos, forte do jogo político, né? Por exemplo, quando decide, por exemplo, que não pode haver, por exemplo, financiamento privado de campanhas no período eleitoral, por exemplo. Essa é uma decisão de forte conteúdo político, de juízo político, né? Entre outras, né? Questões sociais, a judicialização da política, que de alguma maneira é uma resposta a provocações feitas por grupos sociais ou pela classe política, e que o Poder Judiciário, através da nossa Corte Maior, que é habilitada para isso, emite um juízo político na esfera pública, né? Do ponto de vista analítico, estritamente acadêmico, o fato é que o Poder Judiciário tem participado, ou provocado pela vida social, ou provocado pela classe política.
que, de alguma maneira, provoca, às vezes, o judiciário, não algumas vezes, muitas vezes, em função de intrigas no interior do parlamento, que acabam sobrando para o Poder Judiciário decidir, dado que esse conflito não consegue ser processado na Câmara Alta ou, enfim, no Congresso Nacional. Né? E em Estado ele responde. Agora, em alguns momentos, este fato, sim. Agora, do ponto de vista da proeminência institucional, de crescimento político, é impressionante o caso do Ministério Público Brasileiro. Aí sim, que mais habilitado, com mais atribuições, provoca muito mais o Poder Judiciário a responder questões de ordem política. E aí sim, o Ministério Público, como um participante político, parece ter ganhado uma força única em termos de esfera pública brasileira, né? Nesses últimos 30 anos aí, que se observa. Né? Há estudos, inclusive, que demonstram isso de modo cabal. Portanto, o Poder Judiciário mereceria aí uma atenção maior, sim, do ponto de vista fático, participando mais, mas, sobretudo, muito mais provocado, para decidir coisas que, em tese, deveriam ter sido decididas antes, talvez questionadas depois, mas, por exemplo, no Poder Legislativo Federal, né, questionando questões, ou seja, ou da vida social, ou da vida política, e, quando decidindo, realmente participando muito ativamente. Há casos isolados, o caso de Curitiba, por exemplo, que é um caso excepcional, que, do ponto de vista de participação, na verdade, a única coisa que se consegue demonstrar claramente no caso de Curitiba é a compressão temporal do processo. Isso sim, que é impressionante o caso. O juiz, ou os juízes, agora um do Rio de Janeiro também, tem decidido numa rapidez única. Isto sim altera, para quem tem o mínimo de experiência com Justiça Federal, por exemplo, que é mais lenta, não é? Realmente o tempo de Curitiba é muito comprimido, é muito rápido, sobretudo quando a gente compara com outras varas, ou então com Brasília, com os dois tribunais superiores de Brasília, seja o STS, o STJ, seja o STF. Realmente há uma compressão. Isso é diferente. Quanto ao resto, não há muita diferença, não. Do ponto de vista do conteúdo de decisão. Mas o tempo é um fator importante. Né? E sim, acho que sim, para 2018 é possível que decisões judiciais interfiram, sim, pelo menos em algumas candidaturas. Eu acho que um elemento interessante, tentando... eu não sei, vocês são estudiosos da ciência política, da ciência que é a política. Não sei se existem paralelos, mas é interessante nós vermos o cenário político brasileiro aguardar com certa ansiedade a nova pesquisa sobre popularidade, sobre índices de confiança que a população deposita e terem lá os agentes. Lula, Bolsonaro e Sérgio Moro, o agente do judiciário, ele está figurando junto com dois agentes puramente da política num cenário de o índice de confiança, de credulidade da população caiu no Sérgio Moro e aumentou e não sei. Eu não sei se há um paralelo, há um parâmetro com algum outro momento da história em que o judiciário se tornou um agente político tão presente no cotidiano das pessoas? Rafael, antes do Sérgio Moro, só para lembrar, no episódio do Mensalão, o ministro Joaquim Barbosa também era muito lembrado nas pesquisas naquele momento. E eu não sei se vocês querem comentar primeiro essa questão, porque eu teria uma outra questão na agulha já para colocar, que versa sobre várias coisas do que já foi dito aqui. O professor Reginaldo falou, por exemplo, da construção da narrativa por parte da imprensa. Eu acho que daí lá nas jornadas de junho de 2013 a gente tem uma crise de representatividade e parece que durante algum período é o judiciário, a própria República de Curitiba, que ocupa um pouco dessa ideia de estar no judiciário a nossa representação, a nossa salvação, enfim. Só que, ao mesmo tempo, conforme essa crise vai se intensificando, até o momento que nós estamos hoje, ela vai espalhando seus tentáculos pelas instituições. Hoje, nós temos o próprio judiciário, antes considerado o baluarte da moralidade, também enfrentou desgaste, especialmente a partir de críticas à conduta do ministro Gilmar Mendes. Nós temos o Executivo, nós temos a Câmara, nós temos o Senado, ou seja, é uma crise também de representatividade que atinge as mais diversas instituições que constroem a nação. Como é que vocês avaliam quais são os riscos que a gente vive por ter talvez um desgaste único? Talvez é a primeira ocasião na história do Brasil em que haja um desgaste tão espalhado por tantas instituições.
Não sei se é a primeira, provavelmente não. Nós temos a impressão de que a atual crise, vamos chamar assim, ela tem uma dimensão maior, talvez ela seja mais visível, por conta do acesso à informação e coisas do tipo. Houve o Brasil... Bom, as democracias são crises, vivem em crises permanentes. A renúncia do Jânio Quadros, por exemplo, em 1960, 61, depois o próprio governo João Goulart, o plebiscito do parlamentarismo, depois o fim do parlamentarismo, o final da década de 1950, a posse do Juscelino Kubitschek, por exemplo, foi a saída do Getúlio Vargas da presidência da República. Não me refiro ao suicídio só, o suicídio também, mas em 45, crises, ok, não há o que fazer. Eu só queria, antes, voltar à questão anterior. Tem um outro elemento sobre a atuação ativa politicamente do Judiciário ou do Ministério Público, embora, no que tu chamaste, Rafael, de República de Curitiba, Ministério Público e juiz parecem ter muita proximidade quando não se confundem. Há uma articulação com o processo político, com acontecimentos políticos, ou pelo menos parece haver. Quer dizer, há uma ação e uma reação que, se colocarmos numa linha de tempo paralela, possivelmente vamos encontrar conexões, ou aparentes conexões, mas coincidências. Bom, aí a análise fica aberta. Mas, se colocarmos vários acontecimentos paralelos, isso ganha peso. Bem, a outra questão que me parece bem relevante nesse contexto complexo é que a organização política no Brasil, o processo político brasileiro, tradicionalmente, vive uma crise de representação. Ou porque eram períodos autoritários, ou porque eram períodos com baixa participação política ou baixo envolvimento político. A questão muda um pouco, e eu falo só um pouco porque querendo falar muito, mas só para ponderar, a partir da Constituição de 1988 e da volta das eleições presidenciais diretas no ano seguinte, com a eleição do Collor. Bom, a partir dali, há um contexto que não é só brasileiro, de ampliação de demandas por direitos, reivindicações, especialmente direitos sociais, mas direitos de toda a ordem. Então, grupos sociais começam a se organizar no mundo, não é só no Brasil, mas no Brasil também, e a pressionar o Estado. Já durante os governos Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, a defesa do ensino público, enfim, tudo isso vem desde os anos 90. O que acontece a partir da eleição do Lula? Parte destas demandas ou destes segmentos, eles passam a ter influência no governo, ou mais influência, ou até integrarem o governo. Pois bem, seria esperado, e muitas análises lá na década passada indicavam isso, que haveria uma reação. Porque outros segmentos que se consideravam desprestigiados ou que perderam espaço ou qualquer coisa do tipo, iriam reagir. Então, é possível estabelecer uma relação disso tudo entre um ativismo político que antes chegava no judiciário não focado no governo, mas numa falta de ação do governo ou uma ação ineficaz do governo em determinados segmentos, considerando o contexto da Organização em Defesa de Direitos, e que depois, no governo Lula, este ativismo ele também é dirigido ao Poder Executivo e passa a encontrar resposta. Várias políticas sociais do governo Lula, muitas que já existiam no governo FHC, só que com dimensão menor e até investimento menor, no governo Lula elas ganham um outro tamanho. Pois bem, isso gera uma reação, ou foi gerando uma reação, talvez silenciosa no início, se não silenciosa, não tão, digamos assim, ampla no início, mas que com o tempo e nos últimos anos, 2013, dá para pegar como um marco, mas depois de 2015, para mim, que é mais relevante, pensando nessa questão do governo em si, não no sentido amplo, essas reações vão gerando organização política. Por isso que surgem, isso que tu estás dizendo, pelo menos na minha visão, figuras tipo o Bolsonaro, que sempre existiram,
mas que, num dado momento, passam a reivindicar uma canalização dessa reação, que tem um fundo político, que tem um fundo moral, enfim, de visão de mundo, de como as pessoas devem ser, a questão da família. Não é por acaso que todo deputado, exagerando, quando vai tomar uma decisão pública, digamos assim, que tem publicidade, ele menciona a família. Todo deputado é deputado até, menciona a família, ou Deus, ou religião. Quer dizer, em situações de crise, quando não se sabe muito para onde ir, a tendência é que estes grupos e segmentos surjam e se estabilizem. Não sei o tamanho disso. E a outra parte é que indivíduos, lideranças políticas, vão tentar canalizar isto. Porque mesmo que haja crise de representação, eu diria que a democracia é um fenômeno um regime político de crise de representação sempre, em maior ou menor medida, para um segmento ou para outro segmento. Então, crise de representação não é algo que deva surpreender em democracias representativas. Não tem como ter representação ampla na estrutura da democracia representativa. Sempre alguém vai perder. Ou muitos não vão ter as suas questões consideradas ou transformadas em decisões. Então, crise de representação, dependendo de onde se observa, sempre tem. Agora, qual é a diferença? A diferença é que parece que o que era antes mais contido ou restrito a um ou outro segmento social começa a ganhar corpo. E este corpo nas instituições políticas, pensando não só governos, poder legislativo, executivo, mas principalmente em partidos, candidatos. É por isso que uma liderança como Bolsonaro ganha corpo. Porque ele tenta, me parece nítida a estratégia dele, canalizar tudo isso para a eleição do ano que vem. E para o voto nele. Se isso vai dar certo ou não vai dar, eu não sei. Podem ser que surjam outras lideranças que tentem fazer isso. Mas, para mim, é claro que os vínculos entre uma coisa e outra que não são abstratos. Eles são muito concretos no sentido de que isto que parece obscuro ou abstrato agora, que é essa concepção moralista do mundo, cancela a exposição, faz protesto ou invade um evento sobre a Revolução Russa. Quer dizer, coisas pontuais, que são pontuais porque nós não acompanhamos muito o país inteiro, mas se nós acompanhássemos, talvez não sejam tão pontuais. Quer dizer, essa onda, aspas, ou essa sequência de ondas mais conservadoras, ou, se quiserem, reacionárias, ou ambas, reacionárias e conservadoras, este segmento está à procura de um candidato, ou de uma candidata. Se encontrar alguém que tenha viabilidade eleitoral, aí, isso que tu estavas dizendo, de que uma espécie de desconexão entre instituições políticas, capacidade de mobilização social, não é ir para a rua só, mobilização social mais do que simplesmente fazer um protesto na rua. Tudo isso, quando isso se canalizar para um candidato, bom, aí teremos um problema sério na eleição do ano que vem. Sobre o desgaste das instituições e as saídas para a crise política, é interessante a gente perceber na história política do Brasil os diversos eventos autoritários, né? E a gente observa, no que foi citado aqui sobre o desgaste das instituições, as manifestações pela volta de regimes autoritários, pela volta dos militares, por exemplo. Ao mesmo tempo, a gente observou manifestações de segmentos militares dizendo que se, né, o general Mourão falando, se não houver punição a todos os corruptos, os militares terão que tomar uma atitude, né? Então, como é que vocês avaliam isso? Quer dizer, isso é um pouco fruto dessa cultura autoritária que perpassa a história do Brasil, ao mesmo tempo, quando se cogitam saídas mesmo dentro do contexto democrático, se colocam Bolsonaro, né, que é uma espécie de salvador da pátria no estilo conservador, e, ao mesmo tempo, a volta do Lula, que daí é um viés diferente do Bolsonaro, mas que também se apresenta como uma saída para tudo no viés social. Então, só me permite uma frase, professor Reginaldo, que eu esqueci de dizer.
Quando há essas situações de crise política, quando não se sabe muito bem para onde ir, a crise econômica, enfim, a crise de valores até, se quisermos, no caso brasileiro, mas não só no caso brasileiro, existem 2 lugares onde, tradicionalmente, muitas pessoas ou organizações sociais e políticas correm. Uma são as Forças Armadas e outra é o Judiciário. Se nós pensarmos na Itália dos anos 90, acontece algo parecido, tirando o caso das Forças Armadas. Mas as pessoas querem uma instituição ou um poder público que seja algo onde elas possam ter alguma segurança, mesmo que essa segurança seja um mito, ou lenda, ou qualquer coisa. Por exemplo, as pessoas acham que não teve corrupção na ditadura civil-militar de 64. Então, essa narrativa, como tu chamaste, Rafael, essa narrativa de não ter corrupção, de ser limpo, de ser tudo organizado, ordem, estabilidade, isso leva as pessoas a pensarem ou em salvadores da pátria, ou a correrem para o judiciário, ou, no caso do Brasil, Forças Armadas. É assim. Não por acaso começam a surgir com mais ênfase estas saídas, que era só o que faltava na crise política, alguém direcionar uma possibilidade de saída pela via militar. Bom, sem dúvida, Fritz, a nossa tradição é francamente autoritária. Eu diria mais, isso que estamos experimentando agora, de 88 para cá, de 85, do ponto de vista institucional político, e do ponto de vista legal, de 88 para cá, é novidade para nós, né? A gente não se dá de conta, por exemplo, vocês dois, o Kleber também, são filhos da democracia, né? Os nossos alunos, 80% do país, né? A população que era adulta, por exemplo, antes de 85, é minoritária hoje. A gente não se dá de conta disso aí, né? Estamos experimentando uma novidade, que é uma coisa chamada democracia rotinizada. Não, o que é isso? Eu acho que para mim é um tema que tem me ocupado, eu confesso. Mas em países desenvolvidos, em democracias rotinizadas, plenamente rotinizadas, cabe discutir se a nossa é plenamente rotinizada, mas rotinizada já começa a dar sinais de que é. Partidos se assemelham, as linguagens se aproximam, as narrativas ficam muito parecidas, né? E há uma tendência, do ponto de vista do espectro ideológico, de um lado, ele se esvair, e, em segundo lugar, as forças políticas se aproximam do centro. Isso é característica típica de regimes democráticos rotinizados. Uma outra característica pouco citada é a seguinte: o poder judiciário tem um papel político importante. Isso, para nós, é novidade. Aqui eu vou manifestar minha discordância das últimas frases do Kleber. Uma coisa é procurar os militares para saídas políticas. Outra coisa é procurar o judiciário para saídas políticas. Há uma diferença, assim, fundamental. A busca do judiciário é plenamente legítima. Não tem nenhum problema. Cabe discutir qual é a resposta que vai dar o judiciário a isso. Comenta-se como fato que o judiciário tem dado respostas excessivas em todos os sentidos, né? Sobretudo, alguns ministros são muito observados, talvez com alguma razão. A outra coisa é buscarmos saídas militares para isso. Essa não é legítima. Não há dúvida que esse comandante, que eu não conheço, deve ser uma figura respeitável, né? Merece todo o nosso respeito, por certo, talvez tenha se emocionado um pouquinho, tenha se excedido um pouquinho, e disse coisas graves, sim, que muitos podem estar pensando, mas o fato é que só ele disse, até onde eu sei, só ele, como comandante militar, afirmou. Né? E sim, é uma mácula política gravíssima aquilo ali, sim. Né? E tão grave quanto o que ele disse, é o silêncio que sobreveio à manifestação dele. Mesma gravidade, né? Ou seja, as instituições silenciaram. Isto sim é grave. Né? Isso não poderia ter acontecido. Né? Nem ele poderia ter dito o que disse, e nem o silêncio que se seguiu ao que ele disse poderia ter acontecido como aconteceu. Esse é o segundo aspecto. E aí eu acho que essa experimentação democrática nos provoca situações peculiares, né? Nós não estamos acostumados a isso, em função da nossa história. E a nossa história é autocrática, sim, é antidemocrática, não é só pouco democrática, ela é autoritária. Essa é a nossa tradição. De proeminência do poder público sobre todo o resto, a antecipação do Estado no plano simbólico e no plano material, definindo as coisas,
um elitismo e um aristocratismo assumidos na nossa experiência, e pouca experiência nisso que estamos experimentando agora. Pouquíssima experiência democrática. Isso é decisivo. O que faz com que saídas inocentes, ingênuas e, sobretudo, simples, para uma situação extremamente complexa, se apresentem assim com uma facilidade impressionante, né? Uma dessas saídas está no cerceamento. No cerceamento à livre manifestação, à livre exposição de ideias, enfim, da circularidade horizontal de ideias. Eu gosto dessa ideia de circularidade horizontal. Isso está sendo há tentativas de impedirmos isso aí, né? O que é absolutamente indemocrático. Portanto, as origens, talvez, da nossa pouca experiência democrática estejam na vida social, antes do que na vida política. E isto deveria provocar reflexões de todos, né? Este é um dado. Um outro dado observado pelo Fritz, né, agora há pouco, comentado pelo Kleber, diz respeito, de novo, à dinâmica institucional. Há uma separação aqui que devemos fazer. O poder judiciário é poder. O sistema que afirma o poder judiciário como poder é democrático. Portanto, por dedução, o poder judiciário que atua na institucionalidade democrática, ele é principiologicamente democrático. Às vezes a gente esquece isso. O Ministério Público não é poder. Institucionalmente não é poder. O Ministério Público não tem poderes, tem atribuições, são coisas diferentes. As funções são diferentes. Né? Portanto, o ativismo, se identificar no Poder Judiciário, é alguma coisa a ser questionada. O ativismo do Ministério Público é uma condição política. É uma coisa a ser observada, se for o caso observada, mas como é parte do Ministério Público, não é isento, não é neutral, não é magistral, como é o caso do Poder Judiciário, o Ministério Público teria funções, sim, proativas. Agora, cabe discutir se essa proatividade pode ser tão excessiva. Realmente é impressionante. Eu estou pensando especificamente em alguns procuradores, que todos assistimos a toda hora, né, usam manifestações supostamente isentas do ponto de vista do juízo axiológico, né, do ponto de vista valorativo, com referências confessionais, assumidamente confessionais, para emitir juízos públicos. Bom, isso pode ser questionado, sim. O chefe do Ministério Público da Operação Lava Jato, lá em Curitiba, Deltan Dallagnol, deu uma manifestação criticando a decisão do Supremo Tribunal Federal. Não sei se seria papel dele fazer isso. É papel. Pode ser papel, desde que ele permaneça no campo da estrita legalidade. Ele pode emitir um juízo subjetivo, os juízos são subjetivos, né? Desde que o conteúdo desse juízo esteja feito à legalidade das coisas do mundo. Não há nenhum problema, né? Ele é uma pessoa, como eu, como você, como Rafael, como Kleber, pode emitir esse juízo público. Aliás, isso faz parte da democracia, ele pode emitir, desde que fique muito restrito, no papel do procurador, ao campo da legalidade. O campo da moralidade, afora aquele campo que é disciplinado pela legalidade, é preciso ter cuidado. Ele deveria ter um certo controle. Como alguém também comenta que um outro ministro, não raro, se excede no lançamento de juízos de esfera pública sobre as coisas mais diversas do mundo. Né? Bom, isto não é razoável também. Pode ser até legal. O ministro tem essa prerrogativa. O ministro, mas por ser ministro, né? Um procurador, um membro do Ministério Público Federal, embora tenha um enorme prestígio, um enorme poder, um cargo importantíssimo, inclusive para a democracia, é um pouco mais limitado, sim. O ministro não. O ministro pode emitir juízos sobre questões públicas na esfera pública ao seu livre arbítrio. Com um detalhe, se espera de ministros que haja uma autocontenção forte, um autocontrole forte. E a partir daí, quando há esse excesso, o juízo é meu, haveria excessos, ele pode ser questionado, sim, publicamente, por qualquer um, inclusive por nós, inclusive pelo procurador, desde que ele ceda o campo da legalidade. Mas o ministro está autorizado, sim, a emitir juízo sobre as coisas do mundo sem grandes problemas, coisa que eu creio o membro do Ministério Público estaria um pouquinho mais limitado por ser parte. O ministro, não. Não haveria esse limite. Eu só vejo um problema, e por isso que eu coloquei lado a lado o Poder Judiciário, Forças Armadas, ou a Igreja, inclusive, é quando o sistema político, para chamar, enfim, para definir mais claramente, quando ele, na perspectiva da sociedade ou da população, quando o sistema político não apresenta alternativas em situações de crise, estes lugares e instituições, justiça,
igreja, Forças Armadas, para pegar no caso brasileiro, entre outras, elas passam a ter ou serem vistas, observadas, como se fossem uma salvaguarda. Então, qual é o problema disso? No judiciário, bom, já conversamos sobre isso ok. É claro que não é a mesma coisa com Forças Armadas. Forças Armadas é muito diferente, especialmente na tradição política brasileira. Mas, na perspectiva da sociedade, quando a saída não está nos grupos políticos organizados, partidos, disputando o poder político, e passa a estar fora, como se fora do processo político, da competição política, houvesse a saída, e dentro do sistema político não houvesse alternativa, por exemplo, o slogan "não me representam", quando não me representam, nada a ver lá com 2013, mas a utilização do slogan posterior, especialmente em 2015, quando não me representam, é um passo para saídas políticas, digamos assim, complicadas. Porque daqui a pouco uma igreja ou um grupo religioso ou segmentos religiosos vão dizer o que nós devemos ou não devemos assistir ou ver ou qualquer coisa do tipo. E daqui a pouco é o judiciário que vai dizer como devem ser as questões políticas, como devem ser as questões políticas. E daqui a pouco pode ser as Forças Armadas. Podem ser as Forças Armadas. Então, o que eu me refiro é isso. Quando, na perspectiva da sociedade, o sistema político em si, ele não apresenta alternativas, ou não é confiável, ou é corrupto, ou não tem saída, ou são todos iguais, na perspectiva da sociedade, a tendência é que este grupo, ou este segmento, vá para buscar uma alternativa. E essa alternativa, bom, ela não necessariamente é democrática, mesmo quando vem do judiciário. É bom lembrar que o judiciário, e eu falo judiciário no sentido amplo, pode ser o Ministério Público mais especificamente, mas o judiciário ele tem atribuições. Tem atribuições, seus lugares são definidos por concurso público e tem determinações constitucionais mais ou menos claras. Não são escolhidos pela sociedade. A questão que separa o judiciário do legislativo e do executivo tem a ver com a competição política. O judiciário, quando ele vira alvo de competição política, no sentido predominante, claro que o judiciário é um poder e claro que ele sempre está submetido às pressões sociais. Quem tem mais peso pressiona mais e tem mais as suas questões tornadas efetivas. O que eu me refiro é que, quando essa disputa passa a predominar e ter como foco o judiciário, bom, aí nós temos um problema muito diferente quando esse foco está no legislativo e no executivo. Professor, já que o senhor falou em alternativas, eu me encaminhando por fim fazer uma última pergunta para ambos, porque, apesar de toda a crise, a impressão que fica é que muito pouco se fala em solução para a crise. Em alguma medida, os parlamentares chegaram a discutir um arremedo de reforma política, que também muito pouco ou nada avançou, e eu queria saber, na avaliação de vocês, a saída para essa crise é uma reforma política e como se daria essa reforma política, ou se não é o caso de uma reforma política, em que direção deveríamos tentar caminhar para tentar achar uma solução para essa crise? Essa resposta é dificílima e ao mesmo tempo pode ser dada de modo objetivo. Qualquer reforma política pensada no regime democrático tem que passar pela política, por ser política. Eu peço desculpas pelo eco, mas as redundâncias pleonasmo cabem. Não há solução política na democracia sem o exercício da política. Então, esse é o primeiro dado. O impedimento objetivo e lógico é o seguinte: quem vai mexer com regras da política para uma reforma são os políticos. E que, obviamente, vão considerar os seus interesses nisso. Afora isso, as saídas platônicas, por exemplo, gênios, gente muito inteligente, bem preparada e tal, pensando em constituintes exclusivas e tal, que poderiam criar regras para além ou para quem da política, para a política. No regime democrático, eu observaria que esta não é uma saída comum. Eu sei que é difícil, mas o mais provável é que nós tenhamos o que é possível. O que é possível? Micro-reformas aqui e ali, que vão alterando a dinâmica do jogo e promovendo ou situações piores, ou situações melhores, ou situações semelhantes. Acho que você, Rafael, identificou bem. As mudanças que houve, que aconteceram há pouco, são mudanças pontuais que não alteram a lógica da política. Hoje temos notícias de que, por exemplo, a distribuição dos recursos públicos agora para partidos, por exemplo, obedece a uma lógica muito parecida da anterior, porque a competição política é paramétrica.
Se eu disponho demais como dispunha antes, as minhas vantagens agora são equivalentes às de antes. Mudar os valores. Mas se as posições não se alteraram, e parece que não se alteraram, as regras continuam produzindo os mesmos resultados, os mesmos efeitos, a mesma lógica que produz tal poder. Então, pelo que se observa, essa reforma não vem sendo feita de acordo com uma perspectiva que se oriente por critério de justiça, por exemplo. Não, ela vem obedecendo uma lógica política. Eu seria muito inocente se eu dissesse que ela vai obedecer a uma outra lógica que não é a política. Entenda-se, de quem tem o poder tende... Os interesses que estão em jogo. Perfeito. Se você subtrai o interesse da política, você entra num outro campo que não é o da política. O problema de reforma política sempre é que ela precisa de um horizonte normativo. Quer dizer, é preciso ter uma definição sobre o que é mais adequado, o que não é, o que é bom, o que é ruim, enfim. No Brasil não há muitos consensos, talvez nem maioria, sobre isso, sobre o que é mais adequado. Por exemplo, uma competição mais equilibrada, ou não, é mais interessante ter equilíbrio de recursos? Por exemplo, se todos os competidores, os partidos, tivessem os mesmos recursos, isso é justo, é correto? Tem partidos muito pequenos e outros partidos maiores. Então, primeira questão é essa, da dificuldade, é achar um parâmetro como referência. A segunda questão é que uma norma, seja ela qual for, ou uma mudança, ou uma reforma, pensando em reforma política, afora reforma política não feita no campo da política, no contexto da política, aí é imposição, aí não é reforma, é outra discussão. Mas, mesmo sendo no campo da política, uma norma ou a reforma não necessariamente vai dirigir comportamentos. Ela pode ter efeitos inesperados. Então, nós não sabemos o que uma reforma vai produzir ou vai ter como efeitos. Então, financiamento público. Não sei, pode ser o mais adequado, dependendo de uma perspectiva, mas não necessariamente isso vai gerar uma disputa mais equilibrada. Definições sobre filiação partidária, candidatura sem filiação, enfim, todas a mesma coisa. Então, o problema está antes. O problema não é necessariamente a reforma política ou a organização da competição política. O problema é anterior. Quando há uma assimetria, uma desigualdade pesada antes, qualquer reforma não vai ser suficiente. Sempre lembrando que, em democracias representativas, há o limite de que nem todos os segmentos sociais vão ter suas questões consideradas por quem detém o poder público. Quando isso acontece, e isso é o esperado no processo democrático, porque não tem como, a sociedade é diversa, é ampla, tem interesses variados e conflitantes, quando isso acontece, o que tem que ressalvar é a competição política anterior, para que, na próxima eleição, eu tenha, já que eu não tive os meus interesses ou demandas considerados, ou não tive votos suficientes, para que na próxima eleição eu tenha condição de competitividade. Pois bem, qualquer reforma não garante isto. Porque isso é muito difícil. Deveria garantir. E aí é o viés normativo de qualquer reforma. E quando é normativo, bom, outras pessoas podem pensar diferente. Na minha perspectiva, o problema central é como organizar a competição política, e uma competição política que seja minimamente, ainda que equilibrada, que não seja, na perspectiva da população ou da sociedade, um jogo jogado de antemão. Quem tem mais dinheiro leva, quem tem mais vínculos com determinados segmentos sociais leva. Enfim, quando isso muda, como fazer para isso mudar? Não faço a menor ideia. Mas, do jeito que está, é a crítica. É a situação difícil de lidar. Por quê? Porque não garante o equilíbrio na competição. Um equilíbrio mínimo, se é que vocês me entendem. Então, a reforma política, qualquer reforma política, ela tem efeitos positivos, alguns em determinados segmentos, mas com o passar do tempo, a organização, as características da organização política se adaptam às novas regras e não mudam necessariamente a situação em si. As novas regras vão ser também utilizadas por quem já detinha essa utilização anterior, que já dominava o jogo antes. Então, não adianta muito reforma política. Ressalto só que várias questões são relevantes e deveriam acontecer, mas não necessariamente isso vai garantir uma competição mais livre, mais democrática ou mais equilibrada.
Eu acho que, Fritz, tem mais alguma questão que queria acrescentar? Eu acho que teriam muitas questões para acrescentar, mas nós passaríamos o dia aqui conversando. Professores, então, professor Kleber, professor Reginaldo, gostaria de agradecer a atenção e a disponibilidade de vocês de conversar conosco e aceitar esse desafio que é em 1 hora, que eu acho que fechamos em 1 hora, de conversar algo tão complexo, né? Um tema tão espinhoso. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. E assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença dos cientistas políticos e professores do Departamento de Ciências Sociais da UFSM, os professores Kleber Martins e Reginaldo Pérez. Além disso, na bancada junto comigo, colaborando com o debate, obrigado à presença do colega jornalista Fritz Nunes. Essa edição do Ponto de Pauta aqui, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast, nas nossas redes sociais e no nosso site. Aliás, no nosso site você também encontra informações sobre o novo cartão da Sedufism, tanto as informações referentes a como você pode solicitar o cartão, como também as informações sobre quem são as parcerias que a Sedufism está trazendo para a categoria. Nessa lista de empresas parceiras você encontra lojas, hotéis, restaurantes, agências de turismo e profissionais da saúde que oferecem descontos especiais para sindicalizados e sindicalizadas da Sedufism. O endereço do nosso site é www.sedufism.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.